Bora te atualizar também sobre Zaratio, esse papo de que o argentino do Atlético Mineiro pode pintar no Flamengo. Conversei com o dirigente do Galo e trago a resposta. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Assista o vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora falar agora sobre Zaratio, meio atacante argentino que pertence ao Atlético Mineiro, pode pintar no Flamengo? Especulação que surgiu nessa sexta-feira no portal Flaweb. O pessoal estava indicando que a ideia do Flamengo, já pensando em reforços para a próxima temporada, era ter o Zaratio como primeira opção. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte minha no Galo. E ela começou me contando sobre uma história que eu nem tinha muitos detalhes. Ela falou: Nicola, não faz nenhum sentido, até porque enquanto esteve como técnico do Atlético, o Sampaoli não queria o Zaratio, eles mal conversavam e o Sampaoli pediu à diretoria do Atlético que emprestasse o Zaratio. Então qual é a lógica de o Zaratio ir para o Flamengo do Sampaoli? Aí eu lembrei, essa minha fonte, que para 2024 não haverá Sampaoli. Aí a pessoa do Galo respondeu da seguinte maneira, abre aspas: o Zaratio tem contrato até 2025 e não sai do Galo para jogar em outro clube brasileiro, fecha aspas. Dirigente taxativo assegurando que a venda para um rival está descartada. Zaratio, que custou bastante caro, 5 milhões e meio de dólares em outubro de 2020, operação que na época custou 31 milhões de reais. Tudo isso por apenas 50% dos direitos econômicos. Então não seria uma oferta de 70 milhões de reais por 100%, como chegou a dizer o pessoal do Flaweb, que encantaria, pelo contrário. Só para arrematar sobre o Zaratio, é importante lembrar que ele foi a segunda compra mais cara da história do Atlético, ficando atrás apenas de Nátio Fernandes, que havia chegado do River Plate mais ou menos nessa época por 6 milhões de dólares. Você tem alguma ideia de qual é o técnico no futebol brasileiro com o maior salário? Já vou te adiantar que esse primeiro lugar é ocupado por um gringo. Não só o primeiro, como o segundo e o terceiro lugares. E entre os brasileiros, qual é aquele que mais ganha? Para a sétima colocação, que tem outro empate. Eduardo Cudê, argentino do Internacional, e Luiz Felipe Scolari, comandante do Atlético. Cada um deles ganha 700 mil reais por mês. Sempre importante lembrar que eu estou me referindo apenas ao salário dos treinadores, excluindo todo o restante da comissão técnica. Cudê, por exemplo, tem 4 auxiliares que ganham cerca de 600 mil a mais no Internacional. Já o Felipão no Galo tem apenas o Carlos Pracidelli como seu auxiliar. O Pracidelli custa 100 mil reais por mês, ou seja, o custo do Felipão e do Pracidelli é de 800 mil, já o custo do Eduardo Cudê e de sua comissão chega a 1 milhão e 300 mil reais mensais. Jogadores em fim de contrato no Atlético. Põe na tela aqui, Andrezão, e deixa na tela para a gente avaliar, porque agora eu quero, inclusive, perguntar. Ô Breno, quem fica e quem sai desses jogadores aqui que a gente está mostrando? Rapaz, olha só, Mariano e Hever, né, eu acho que não renovam o contrato. O Fux e o Lemos vai depender muito da relação deles até o final da temporada, do que eles vão apresentar. Precisa botar o Fux para jogar, né? Deixar no banco não vai ver, Os né? Os dois primeiros jogos que o Filipão assumiu o comando, ele foi titular do Filipão, mas depois com a lesão não conseguiu mais. O Johan, bom, a gente tem que lembrar que o Johan, quando foi para o Bragantino, ele só voltou para o Atlético porque o Rodrigo Caetano bancou e bancou praticamente sozinho. Então a direção do Atlético não tem um olhar gracioso para cima do Johan e até agora. Ele já podia ter assinado pré-contrato, não procuraram ele, eu acho que dificilmente também ele vai deve ficar, né? É um jogador também que é um bom reserva, né? Não é um jogador para ser protagonista, nem quando esteve em boa fase, na minha opinião, poderia ser protagonista. O Saravia, aí também acho que é questão de rendimento e vai muito também do próximo treinador. Se ficar o Filipão, ok, ele analisa, vê o que ele pode colocar, mas hoje, por exemplo, entre Mariano e Saravia, você tem aí, o Saravia jogou 12 jogos dos 15 do Filipão, o Mariano entrou em 10 dos 15. Existe uma divisão ali, muito por conta dos cartões do Saravia e das lesões do Mariano. Acho que é uma posição, inclusive, que o Atlético precisa se reforçar e bem para o ano que vem. Mas o mercado, Thiago, não oferece tanta condição, cara. O Atlético precisa dar uma rejuvenescida no grupo, mas precisa contratar com qualidade, não vai colocar só 40 milhões como outrora anunciado, aí é muito mais dinheiro do que isso para a contratação de jogadores no ano que vem. Agora, vai ter que ter muito juízo para contratar. E não se sabe se o Rodrigo Caetano, de fato, permanecerá para o ano que vem. Então, primeiro, buscar um diretor de futebol, caso ele saia, para já começar a pensar no planejamento. Desses jogadores aqui, quem você acha que deve ficar, Thiago? Olha, eu até acredito que o Saraiva vai permanecer no Atlético muito em conta, porque o Mariano não fica, né? Então fica complicado o Atlético conseguir buscar 2 laterais aí
Talvez o Saraiva tenha esse fator aí a seu favor. Mas dos jogadores que a gente está vendo ali, acho que o Hever já não fica mesmo, né? Não tem de porquê, qualquer né? forma, né? É um reserva, Obrigado digamos assim, pelos de relevantes luxo, serviços né? É muito prestados. difícil. O Johan também acho que não é um jogador tão atrativo para o Atlético assim. O custo do Johan é muito alto e o retorno é muito baixo, né? Aquilo que o Atlético precisa, ele não contribui tanto assim. Eu acho que a grande dúvida é o Fux e o Lemos mesmo. O Fux fez até alguns bons jogos, o Lemos também é um bom jogador, tem uma deficiência aí na bola aérea, mas a gente tem que pensar também que quando um jogador vai embora, tem que trazer um outro, né? E o outro que vai trazer vai ficar muito caro. Talvez algum desses jogadores permaneçam justamente por isso. O Atlético não precisar desembolsar tanto assim na contratação de um novo jogador. Ô, Thiago Fernandes, você tem alguma informação sobre esses jogadores que estão com o contrato já no final? Se já vai, se tem alguma novidade? O HG, o Atlético vai tentar a permanência do Bruno Fux e o Johan muito provavelmente não vai permanecer. O Johan é o que disse o Brenão. Hoje, talvez só o diretor de futebol seja adepto da permanência do jogador. E nesse momento, a diretoria como um todo, os investidores, na verdade, eles não pretendem mantê-lo no clube. Então, o Johan com contrato até o final do ano, já pode até assinar pré-contrato com outra equipe, ele não deve permanecer na Cidade do Galo para 2024. E a diretoria já se movimenta com o intuito da manutenção do Bruno Fux, zagueiro. É um jogador que até perdeu espaço com o Luiz Felipe Scolari. Eu, honestamente, não entendo o motivo, mas é um jogador que agrada bastante a diretoria. Hoje existe a intenção do Galo em manter o Bruno Fux para a próxima temporada. Lembrando, ele veio por empréstimo do CSKA Moscou e é um jogador que tem os direitos fixados neste contrato de empréstimo. Eu vou checar aqui, eu tenho até notado o valor que o Atlético precisa desembolsar para comprá-lo, mas o Bruno Fux é um atleta que a diretoria gostaria de mantê-lo para a próxima temporada. Ô, Thiago, mas ele perdeu espaço pelas lesões. São duas lesões que ele teve que atrapalharam Cara, ele. Era para ele ter sido titular lá contra o Libertad, ele teve aquela questão, se eu não me engano, que ele quebrou o dedo do pé, aí não pôde ir para o Paraguai, e aí, de repente, ele coloca o Igor Rabelo para jogar, o Igor Rabelo entra muito bem, e aí ele perde espaço. Não, tudo bem. Ele perdeu espaço lá atrás por causa das lesões. Mas, recentemente, à disposição, ele ficou no banco de reservas. E eu, Thiago, o vejo como talvez o segundo ou até o melhor zagueiro do elenco hoje. Ao lado do Igor Rabelo. Minha dupla de zaga, Igor Rabelo e Fux, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Matias Zarate está sendo especulado pelo Flamengo para a próxima janela de transferência. Meia argentino tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. O jogador de 25 anos joga como meia atacante. Destro tem como sua principal característica ocupar setores que Arrascaeta e Everton Ribeiro ocupam no Flamengo. O Atlético Mineiro é detentor de 50% dos direitos federativos do atleta e quer pelo menos 10 milhões de euros por sua parte. O atacante Hulk é desfalque no Galo contra o Botafogo no próximo sábado. O atleta passou ileso a lesões, mas se ausenta por conta da Covid-19 e suspensões em 2023. Hulk ausenta no Atlético Mineiro é algo raro de se ver. No próximo jogo, o atacante irá cumprir suspensão automática no Brasileiro. Está fora de Galo versus Botafogo na Arena MRV em 2023 será apenas a sexta partida que o camisa 7 não irá disputar no universo de 51 jogos.